Você está assistindo à rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo ao Estudo na Palavra, eu sou o evangelista Jimmy Swaggart. É bom ter o John Rosenstern conosco como sempre, o Dr. David Watts, o Dr. Don Paul Gray, o Josh Rosenstern e o Dave Smith. E eu estava pensando, enquanto olhava para esses papéis aqui, eu recebi uma carta do Barry Goldwater, que era o senador. Ele estava no hospital, internado por um tempo, e nunca o conheci em pessoa, mas eu fiquei agradecido porque recebi a carta dele. E ele me disse, nós tínhamos um painel como esse aqui, e muitos homens no painel. Eu sei que o Dr. Gray conhecia todos, porque ele tinha contratado todos, mas estávamos discutindo coisas nesse sentido, e ele falou, isso me ajudou mais do que qualquer outra coisa que me ofereceram no hospital. Me fortaleceu, ajudou e estou muito agradecido. E ele foi muito gracioso por escrever e fiquei muito agradecido. Nós não precisamos ter mais disso. Ah, com certeza. Nós precisamos de mais Barry Goldwaters bem agora. Com certeza, é mesmo. Irmão Swaggart, no programa anterior nós falamos muito sobre depressão e ansiedade. E eu não sei se a audiência sabe, mas por 20 anos eu sofri de uma ansiedade terrível. E meu filho pode confirmar isso. Haviam dias em que eu literalmente não podia sair de casa. John, o que você quer dizer? Você sofreu com o que e como te afetou? Irmão Swaggart, eu não conseguia sair de casa, viajar, sair na rua. Como assim não conseguia sair de casa? Eu tinha um grande ataque de pânico. E eu sentia o mundo desabando, palpitações que eu iria morrer. E eu nunca entendi isso, porque eu nunca tive nada em minha vida, na minha opinião, que causasse algum tipo de ansiedade. Eu nunca tive medo de nada. Eu costumava trabalhar em grandes construções, fazendo assentamentos de tijolos, blocos. Era um trabalho muito perigoso, mas um espírito me atormentou. Você se lembra quão ruim era, Josh? Você precisava me buscar para vir aos programas. E o mais engraçado era que quando eu chegava aqui em frente ao microfone, eu ficava bem. Era fácil para mim fazer algumas coisas que as pessoas têm medo. Enquanto eu dirigia. Sim, você era o motorista. Eu sei o que é estar atormentado, machucado. Eu sei como é conversar com conselheiros e até mesmo com psiquiatras. E a resposta que eles tinham para mim era remédio. E eu tentei por 3 dias, sim. E eu percebi que essa não é a resposta. Nesse momento, existem mais pessoas contemplando suicídio. Sim. E muitos deles são jovens, que têm muita vida pela frente. É isso mesmo. E estão pensando em se matar. Por que isso acontece? O que faz com que eles queiram isso? Falta de esperança. Eles não têm esperança. Eles olham para o mundo, olham para as suas vidas e eles não têm nenhuma esperança. Eles sentem que não há razão para viver. Sentem que eles não têm valor. Sentem que eles Muitos deles passaram por situações horríveis e eles estão tão machucados que eles sentem que eles não têm valor e que seria melhor morrer do que viver a vida que eles vivem hoje. Nós não estamos falando sobre pessoas de 50, 60 anos, mas de adolescentes, jovens do ensino médio, irmão Swaggart, jovens adultos, pessoas da minha idade, começando as suas famílias. E o Senhor é a única solução, não é uma de várias. Certo. Ele é a única solução. Mas Sim. temo que muitas igrejas que eles visitam, se é que visitam qualquer igreja, a maioria nem chega a ir. Mas os poucos que vão não recebem muita coisa para ter esperança para continuar. Quando a pessoa é muito jovem assim, ou há um problema familiar sério, um problema doméstico, ou há um problema físico. Mas o problema existe. E eles precisam de ajuda. A resposta é Cristo. Mesmo se um adolescente tem uma família difícil,
Esse adolescente pode ir a Cristo e É conseguir. verdade. Você Verdade. acha que o que eles aprendem nas escolas públicas tem gerado neles esse sentimento de Olha, desesperança? a igreja onde fui criado, uma jovem começou a visitar a igreja e o pai dela ficou tão irado com ela. Ela tinha 12 anos quando começou a vir para a igreja. E o pai dela, ele desprezava o Senhor e por aí vai. E disse para ela: eu vou colocar o seu irmão na Universidade de Louisiana. E se você continuar indo para aquela igreja, eu não vou deixar você estudar de jeito nenhum, a não ser o ensino médio. Mas mesmo assim, ela fugia de casa à noite, saía pela janela, ia para a igreja. Glória a E, Deus. na época, era perigoso uma menina sair sozinha à noite assim. Mas aí, eu estava pregando, acho que foi na cidade do Kansas, no Missouri, em um estádio lá. E depois do culto, um pregador chegou para mim e disse: irmão Swagger, tem uma jovem, na época ela era jovem, e ele disse: tem uma jovem aqui querendo te ver. E eu perguntei quem ela é e o que ela quer. E ele disse: olha, eu não tenho o nome dela, mas ela disse que você pode ajudá-la. Eu saí até lá com a Frances e não a reconheci. Faziam 30 anos que eu não via ela, ou mais. E ela disse: irmão Swagger, você lembra de mim? Ela falou do nome dela e instantaneamente eu lembrei. Eu não sabia que ela morava na cidade do Kansas. E eu perguntei: o que você está fazendo? E ela disse: sou uma advogada. E o irmão dela, que o pai achou que seria grande coisa, se formou na universidade aqui, no estado de Louisiana, e roubou um banco, Meu Deus. quase que imediatamente depois que se formou, e foi para a prisão. Essa menina continuou, não deixou o pai dela parar. Ela foi vivendo para Deus Glória a e Deus. disse: irmão Swagger, ainda sou salva e cheia do Espírito. Aleluia. E Glória a Deus. eu sou uma advogada agora e o Senhor tem sido muito bom e gracioso conosco. Mas eu sei que essa jovem, ela tinha 12 ou 13 anos quando começou a vir para a igreja. E eu não lembro o que fez com que ela viesse. Mas, sem dúvida alguma, foi difícil para ela. O pai dela ameaçando como ameaçou. Mas aquilo não parou ela. E essa Amém. é a chave. Se ela Sim. tivesse deixado e desistido, falando: eu não posso ir para a igreja e tal, eu não acho que ela teria se formado na Universidade de Louisiana em Direito. Eu não acho que isso teria acontecido. Sim. Não acho. Mas o Senhor continuou com ela e É ela isso com mesmo. o Senhor. Aleluia. E essa é a solução. Deus Essa é a vai resposta. responder. Não importa o que esse jovem esteja sentindo, porque existem muitas casas aonde as trevas dominam com alcoolismo, drogas, imoralidade, muita sujeira, coisas terríveis. Mas não existe resposta no mundo. E o problema do Misericórdia, é incesto, verdade. onde meninos Certo. estão sendo vitimados, meninas, É terrível. a perversão É está terrível. livre, é tão triste. A sociedade está pervertida. Mas o que você disse sobre aquela jovem, os fundamentos dela, quando ela fugia de casa para vir à igreja, os fundamentos dela Isso. estavam sendo construídos sobre uma rocha sólida. Jesus Cristo, você pode edificar uma casa sobre qualquer coisa, educação, dinheiro, mas quando as tempestades da vida vêm, ela não vai se Interessante segurar. era que o pai dela É era preciso de uma profissional na rocha. jogatina. Meu Deus. Isso é engraçado, mas
eles estavam arrecadando dinheiro para pintar a igreja e ele deu $50 ou algo. E ele acabou mudando. Faz muito tempo desde que aconteceu, mas alguém perguntou para o nosso pastor, o irmão Colbert, você está dizendo que recebeu dinheiro desse profissional na jogatina? E ele falou, já ficou muito tempo nas mãos do diabo. Aleluia. Exatamente, vamos fazer bom uso Eu disso. concordo. Me deixe trazer uma outra coisa que também tem impactado as pessoas, e isto é as famílias sem pais. É isso mesmo. O percentual... Realmente, isso é algo terrível. E costumava ser uma das áreas mais verdade. fortes algumas décadas atrás. Mas nós vimos como a assistência social do governo destruiu as famílias minoritárias. E o aumento do suicídio em famílias que não têm pai, álcool, drogas, e a lista continua. Prisioneiros, abusadores. O impacto é simplesmente terrível. E é claro, ainda mais importante do que isso é uma família cristã, mas uma família unida. E nós temos visto o governo roubar, atacar os lares. Essa é uma das áreas que nós temos visto eles atacarem. E nós temos visto o resultado disso. É verdade. Sem Deus, não há esperança. Certo. O Josh falou no Sim. programa passado. Irmão Swagger, a história que você contou não é comum de se ver, como você sabe. Sim. Uma garota de 12 anos normalmente iria parar de ir à igreja. Iria se entregar ao mundo e desperdiçar a sua vida. Mas Deus estava nisso. E aquela igreja, eu imagino eles orando por ela, eles devem tê-la ajudado muito. E ela se tornou uma advogada cristã. É um grande testemunho. É verdade, não são muitas pessoas que podem fazer isso. Não são muitas pessoas. Dave, vamos ler outra vez o versículo 7, por favor. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados a serem santos. Ser foi traduzido de uma forma errada. Toda pessoa que é salva é um santo, e isso por causa de Jesus Cristo e o que ele fez na cruz. Graça Que vem pela cruz. e paz Paz santificadora. de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Apresenta a Trindade com o Espírito Santo inspirando que essas palavras fossem escritas. Paz e graça, ou graça e paz, como Paulo usou o termo. Essa é a cura para nossos muitos problemas. Se você olhar, Paulo inicia a maioria das suas epístolas Dessa maneira. com essa introdução, graça e paz. Exatamente, é isso aí. Sim. Antes de uma pessoa ser salva, a única coisa que ela pode conhecer é a morte, o inferno, destruição e maldade. Mas quando somos salvos, tudo isso muda, e muda para graça e paz. Tudo muda quando uma pessoa verdadeiramente entrega o seu coração a Cristo. E agora, graças a Deus, a realidade, os cumprimentos, é graça, é paz. E tudo por causa de Cristo e daquilo que Ele fez na cruz, não de nós. Não existe sentimento como uma aplicação de graça e paz no coração da pessoa. E, olha, por isso o crente precisa de uma vida de oração e do estudo da palavra. São as duas coisas. E olha, de todos os lugares, eu li isso em uma revista há anos atrás. O casal, ou o homem tinha perdido o emprego e ela ainda tinha o emprego dela, mas ela estava tendo que trabalhar em 2 empregos. Estavam quase perdendo a casa deles e o filho deles começou a ir mal na escola, mas ela olhou para a situação dela e disse, e de todos os lugares eu li isso em uma revista secular, que somente o Senhor pode nos ajudar nessa situação. E ela ia até o porão toda manhã antes de ir trabalhar. E o marido dela começou a ir com ela e orar, buscando a Deus. Precisamos da sua ajuda. E as coisas mudaram de maneira gloriosa. Ele arrumou um bom trabalho e não estava arrumando nada por 2, 3, 4, 5 meses. E
os filhos foram melhorando e muitos cristãos nunca oram, nunca Sim. buscam a Deus. E a Bíblia é um livro que não é lido. Sim. Ninguém gosta de ler. Houve um escritor popular sobre o assunto da oração e ele dizia que o cúmulo do orgulho é uma vida sem oração. Quando você não ora, é o que ele considera ser o orgulho máximo, porque você está dizendo a Deus que não precisa dele, Isso aí. não precisa de Deus. Ser orgulhoso significa uma vida sem oração. Esse é um É o pensamento que ele excelente. escreveu, porque você está dizendo a Deus que não precisa dele. E, obviamente, não conseguiríamos viver no dia a dia. As pessoas dizem que o cristianismo é uma muleta. Bem, se for uma muleta, eu preciso É isso dela. aí. Eu quero ela. Eu não posso viver a vida sozinho. Então, você sabe, eu aceito a muleta com alegria. Eu quero ler algo rapidamente sobre sermos chamados a sermos santos. Spurgeon disse: eles não foram chamados porque são santos, mas eles se tornaram santos por meio do chamado. E eu achei Verdade. interessante a forma como ele colocou. Deus usa pessoas imperfeitas e as chama, e elas se tornam santas por causa desse chamado. Se não fosse por Deus, se uma vida perfeita fosse condição para o ministério, então nenhum de nós estaríamos aptos E para nenhuma ele. outra pessoa na Bíblia Nenhum dos também. personagens bíblicos, todos eles estariam em problemas, mas graças ao chamado de Deus, nós nos verdade. tornamos santos. E nós podemos ter essa segurança e saber. Mas não importa quem seja a pessoa que esteja nos assistindo ou qual seja o tamanho do seu problema, se eles tornarem isso um hábito, começando hoje ou amanhã, e tirar um tempo para orar, irmão Swagger, eu não tenho tempo. Você está mais ocupado do que deveria estar, pois estamos falando de algo que pode mudar sua vida, vai mudar sua vida. Se você separar toda manhã um tempo, mesmo sendo 15 minutos, dizendo para o Senhor sobre os seus problemas e contando para Ele o que você precisa, ou o que acha que precisa, pedindo a ajuda dEle, buscando a face dEle por um tempo, transforme isso em um hábito toda manhã, 7 dias por semana, e leia um capítulo na sua Bíblia. Se você fizer isso e continuar fazendo, você vai ver as coisas começando a mesmo. mudar e situações começando a mudar. Você vai começar a mudar. Amém. Enquanto o Espírito de Deus te ajuda, porque Ele nunca rejeitou a ninguém. Alguns dizem, tentei e não deu certo. Não tentou nada. Se você realmente buscar ao Senhor todos os dias, como eu falei, eu prometo que as coisas vão mudar. Sim. Você vai mudar. Glória a Deus. Vida vai ser mais do que uma grande luta. Vai se tornar uma bênção. E experimente, faça o que estou falando. E Sim. você vai descobrir que as coisas vão mudar. Se você não parar 1 ou 2 vezes, eu não tenho tempo para isso, você é tolo se pensar dessa maneira. Muito bem, John. Uma boa forma, irmão Swagger, para as pessoas começarem é mesmo antes de trazer o problema, tire um momento para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Esse é um ótimo conselho. Se você fizer isso, eu vou falar pessoalmente, quando eu comecei em meu tempo com o Senhor, agradecendo pela sua graça e misericórdia, você começa a pensar em tudo que Jesus fez, em tudo que nós temos em Cristo. E então todos esses problemas, eles começam a perder importância, porque quando você acaba de glorificá-lo e o Espírito começa a se mover naquele momento, nós estamos louvando ao Senhor, mas Ele nos dá muito mais em nosso tempo de oração. Comece com uma atitude, um espírito de ação de graças. Entre na presença dEle com ação de graças e louvores, e isso muda tudo. Alguns dizem, eu começo a orar, mas eu atinjo um teto de bronze. Não sei se a minha oração chega ao céu, nada acontece. Bem, comece a adorar ao Senhor e você vai ver o que vai acontecer. Realmente, com a maioria, é difícil. Por um certo tempo vai ser.
E Verdade. essa é a situação. Mas se a pessoa não desistir e continuar, as coisas vão mudar. Há uma canção antiga que diz: conte as suas bênçãos, isso uma aí. por uma. E esse princípio é verdadeiro. Quando você começa a nomear as suas bênçãos, você começa a ver aquilo que Deus fez na sua vida, de onde Ele te tirou. Estou muito abençoado quando vou descansar até o momento que eu acordo. Eu sei que sou abençoado e glória a Deus. Glória a Deus. Pode falar. Eu ia dizer, veja com quem nós estamos falando quando oramos. Só um instante, Sim. John. O Dave acabou de ler. Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Isso, exatamente. Nós estamos falando com Deus aqui. Aleluia. Aquele que disse, haja luz. Aquele que criou todas as coisas. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, falando sobre Cristo. O Espírito de sabedoria, entendimento, aconselhamento, poder. É a esse a quem oramos, aquele que conhece Verdade. tudo. Ele conhece os nossos corações, as nossas intenções. Quando nós nos achegamos a Ele em fé, eu sei que Ele vai Pouco responder. aquela mulher sabia o que estava para acontecer, sendo gentia. Certo? Uma gentia que era vista como cadela. Mas Elias disse, faça um pedaço de bolo para eu comer. E ela disse, eu ia fazer algo para comer com meu filho e morrer, porque não tinha mais nada ali. O país passava por uma fome. E ela teve que tomar uma mesmo. decisão. Será que eu vou fazer o que esse homem está pedindo? Ou vou mandar ele embora? Só temos isso. Sim. Eu e o meu filho, só temos isso. E ele disse para ela, traga seus vasos e vamos encher de azeite. E ela trouxe panelas, potes e tudo mais. Mas ela teve que tomar uma decisão. Sim, pela fé. Agora eu acredito ou não nesse homem? Ele está pedindo tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada. Eu e o meu filho vamos morrer de fome. Sim. Então ela decidiu, vou fazer o que você está pedindo. Há algum tempo atrás, o irmão John pregou no domingo sobre como ele sente que o Senhor disse a ele que nos próximos anos nós vamos ver muitos milagres, milagres físicos. E eu também creio que Deus vai curar pessoas mentalmente, emocionalmente, bipolaridade, ansiedade, todas essas coisas. Nada é difícil demais para Deus e Deus vai libertar as pessoas Eu creio. de problemas mentais. Eu queria falar isso. Com certeza, eu creio nisso. Temos apenas alguns segundos, mas o que você disse sobre a viúva Sarepta e o profeta Elias? A vasilha de farinha não quebrou e não faltou botija de azeite. Ela era viúva, ela não tinha marido e estava passando fome. Não havia chuva e a sociedade e o governo não podiam fazer nada por ela. Ela estava sem recursos, mas Verdade. o profeta veio, a palavra de Deus veio e o Senhor proveu. É o mesmo princípio, Deus Quando eu não chegar mudou. na glória, eu vou conversar com ela. O milagre dela foi muito bom. Aleluia. Amém. Acho que o programa de hoje foi muito bom. Obrigado por nos assistir e até a próxima. Obrigada pelo apoio à rede Som Life de televisão.